Aí está o professor, o mestre Molion. Aliás, eu vou mostrar mais uma vez a previsão que o Molion fez daquela nevasca que nós tivemos nos Estados Unidos. Sim. E parece que pegou todo mundo de surpresa. Ele antecipou aqui para nossa audiência. Por favor, pode rodar, por gentileza? Isso. E esse ano, provavelmente, nós vamos ter, nos Estados Unidos e Canadá, vamos ter um inverno com mais neve. Como eu estava falando, esse terremoto que deu, agora no dia 30 de julho, 8,8 na escala Richter, ele redistribuiu a água quente pelo Pacífico todo e tem água quente. Aí mexe no clima, né? E essa água quente vai evaporar. Boa. E vai produzir mais neve. Boa. Tá aí o professor. Carimbou. Muito obrigado por atender a gente, professor. E agora a gente está vendo muita notícia a respeito desse El Ninho, né? Mas dizem que vai ser uma catástrofe. Super El Ninho. É isso, professor? Olá, Emílio. Pessoal, tudo bem? Dani, Sami. Opa. Morgado. Bem? Opa. Olha, eu tenho uma opinião diferente, Emílio. Na minha análise, esse El Ninho não é um El Ninho no sentido tradicional. No sentido tradicional, o vento sopra da América do Sul em direção à Austrália, vai empilhando água quente lá. Às vezes o nível do mar chega a ficar 50 centímetros mais alto lá na Austrália do que aqui na América do Sul. E esse peso da água vai comprimindo, tentando comprimir as camadas inferiores do Pacífico. Essas camadas rebatem e expulsam a água quente, que vem numa forma de onda subsuperficial. Quando ela bate no continente sul-americano, atravessando o Pacífico, então essa água se espalha por cima e temos a atmosfera e o oceano funcionando. Então é muito importante que o telespectador saiba que El Ninho não é só água quente. O nome completo do fenômeno é ENOS. É E-N-O-S, onde OS é a oscilação da pressão atmosférica em cima do Pacífico. Em geral, se pegam 2 pontos de referência, Tahiti, nas Polinésias Francesas, e Darwin, no norte da Austrália. Como os dois são no hemisfério sul, Darwin a 11 graus sul e Tahiti a 17, então eles chamam essa variação da pressão, que é como se fosse uma gangorra barométrica. Se a pressão sobe em cima de Darwin, na Austrália, ela baixa em cima de Tahiti e sobe em cima da Amazônia e Nordeste, e aí a gente tem seca em geral, 65% dos casos, esse abaixamento de pressão em Tahiti está ligado à água quente. Ao contrário, se a pressão sobe em cima de Tahiti, baixa em cima da Austrália, em cima da Amazônia Nordeste, nós então temos uma situação que pode ter um laninha. O que foi que aconteceu? Lembre-se do que nós falamos, como vocês já colocaram aí, do terremoto do dia 30 de julho, mas a corrente oceânica Kuroshio continuou bombeando a água quente e tinha muita água quente próxima do Japão, 5 a 6 graus mais quente do que o normal. Dia 20 de abril, teve um outro terremoto no nordeste do Japão, já próximo no oceano, de 7,5 graus na escala Richter. E esse terremoto foi muito próximo da superfície, 10 quilômetros de profundidade apenas, poderia ser 50, 60 quilômetros de profundidade, mas foi a 10 quilômetros de profundidade e toda a energia desse terremoto gerou uma onda interna que espalhou a água quente que estava próximo do Japão contra as Américas. Essa água passou pela região equatorial, onde nós temos cerca de 70 boias fixas com instrumentos que vão até 1.000 metros de profundidade, algumas delas, e essa água continuou. Valparaíso, no Chile, registrou água quente, e você vê pelos mapas essa água quente chegando até a Antártica, o Polo Sul. Portanto, essa água não é um El Ninho. Essa água foi gerada pela
onda que se formou devido à liberação de energia do terremoto. Uma das coisas que a gente pode ver é o seguinte, que mesmo olhando hoje os dados, ou as imagens de satélite, o vento continua normal, soprando da América do Sul em direção à Austrália. Outra coisa, num El Niño normal, essa onda para atravessar o Pacífico, ela leva cerca de 3 meses. Essa de agora, menos de um mês e alguns dias. Foi muito rápida, como alguns pesquisadores dizem, nunca tinham visto uma transição tão rápida para El Niño. Mas não é. A atmosfera ainda não se acoplou. A atmosfera não está respondendo a essa água quente. Em minha opinião, olhando os mapas, inclusive foi até mandado para vocês aí, para vocês poderem analisar, note que na retaguarda dessa onda quente, lá próximo da Austrália, já aparece uma tonalidade clara, azul claro, indicando que atrás dessa onda de água quente, gerada pelo terremoto, já está vindo água fria. Emílio. Muito bem. E qual vai ser, o que vai acontecer aqui no Brasil? Vai mudar muito o clima aqui no Brasil? Então, o fenômeno ele tem duas partes. A parte oceânica e a parte atmosférica. O oceano pode estar quente, mas em 35% dos casos, a atmosfera, isso é estudado desde 1950 para cá, a atmosfera, em 35% dos casos, a atmosfera não respondeu. E o que muda a distribuição da nossa chuva é a atmosfera. A água quente pode ficar lá à vontade, sem problema nenhum. O que muda é a atmosfera. E se a atmosfera não responder, se a atmosfera não interagir com o oceano, não vai acontecer nada. Bom, a atmosfera é lenta. Às vezes ela leva da ordem de 3, 4 meses para responder a uma mudança da temperatura da superfície do mar. Então, não podemos dizer absolutamente nada agora. Tudo que está aí é simplesmente alarmismo e sem base científica alguma. Já falei da outra vez, vocês entraram na vinheta, resultado de modelo de clima, que não serve para nada, só para gastar dinheiro. E isso eles fazem a previsão e, aparentemente, até os americanos estão entrando nessa de fazer alarmismo. Talvez seja por causa do Trump, que andou caçando alguns deles lá, né? Então, talvez eles tenham entrado nisso. Mas não podemos dizer nada. O terremoto foi no dia 20 de abril. Nós não podemos dizer nada antes de setembro para saber se a atmosfera vai aceitar o El Niño ou não. Então, El Niño e Oeste. Até parece um drama shakespeariano, né? El Niño vai tentar convencer a atmosfera a entrar na dele. Será que esse El Niño vai conseguir? Se conseguir, provavelmente lá para setembro, nós vamos saber se vai ser, mas certamente não vai ser nada catastrófico, como estão pensando, mesmo porque essa água quente resultante do terremoto no Japão, essa água quente parece que já está terminando. Entendi. Que coisa. Que é aquela velha história, né? Porque tem uma frase que diz que o clima nunca repete sua própria história, né? O clima sempre se inova. Sempre ele está... É isso, né, professor? Porque a gente vive num sistema aberto, né? A atmosfera, o oceano, o continente é aberto. Eventualmente, tudo que acontece no espaço e as dimensões de tempo são muito distintas, né? Tudo que acontece, eventualmente, afeta o clima. Por exemplo, uma das possibilidades, uma previsão que está sendo feita, é que entre 2030 e 2040 o Sol entre num período de baixa atividade. Se isso acontecer, o campo magnético solar, a heliosfera, enfraquece e nós somos bombardeados por partículas de alta energia que vêm do espaço exterior, resultante de explosão de estrelas supernovas. Para você ter uma ideia,
a confusão que é esse negócio, a complexidade que é o clima, que depende não só do fato da gente viver num planeta com 71% de água, e essa água dos oceanos é movimentada, por exemplo, pela força gravitacional da Lua. Hoje nós temos essas correntes quentes, tanto no Pacífico como no Atlântico, levando água quente em direção aos polos. Nunca aconteceu um El Niño nessas circunstâncias, em que as correntes quentes estão pegando água na região equatorial e jogando em direção aos polos, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Não temos registro de nenhum El Niño ter acontecido nessas circunstâncias. Portanto, eu acho que também não vai acontecer. Lembrar, 71% de oceanos e apenas 29% de continentes. Se muda a temperatura dos oceanos, se a atmosfera se acoplar, se a atmosfera interagir com o oceano, então muda o clima. Mas se a atmosfera não responder à mudança da água quente, nada vai acontecer. E eu estou trabalhando como se nada fosse acontecer. Um certo atraso na estação chuvosa, principalmente no centro-oeste, não vai começar em outubro, pode começar no meio de novembro, e os produtores têm que simplesmente fazer o que eles estavam fazendo, como se nada fosse acontecer. Aí, provavelmente, já em setembro, finalzinho de setembro, a gente já tem uma ideia melhor, Emílio. Boa. O professor Molion é um dos uns conhecedores. Sim. Aí, não é? Faz muita palestra, ele está muito... Já tive a oportunidade de ver já. Sim, o professor Molion, e a gente sempre acompanha o trabalho dele, ele está sempre antecipando aqui pra gente. Eu queria agradecer muito a participação, explicando pra gente esses fenômenos que tem, e ele manja muito. Eu vou passar a rede social do professor Molion, é prof de professor, _ Molion, M-O-L-I-O-N, prof. Molion. Professor, muito obrigado aí pelas explicações, por essa pequena aula aqui para nossa audiência. Isso, Emílio. O importante é que os produtores rurais, os pecuaristas, trabalhem como se nada fosse acontecer, porque qualquer notícia que venha sair agora é pura e simplesmente alarmismo. Não tem nada ainda definido. Nós temos que esperar se a atmosfera vai responder ao oceano. Se não responder, não acontece nada. Boa. Muito bem. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade, porque realmente isso está causando um problema sério. Tem gente que já está querendo vender o gado para não morrer de fome. Tem produtor que não está querendo plantar para não perder. Então, talvez, embutido por detrás disso, a gente não sabe. Talvez tenha alguma trama que a gente não consegue distinguir agora, mas talvez no futuro a gente consiga. Um abraço para todos aí. Muito obrigado. E vamos para frente. Professor. Muito bem, aí foi para vocês. Aula, hein? A aula do professor Molion manja muito, conversando com a gente.